Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal. Gente, eu vou fazer esse vídeo aqui de última hora, que ó, pra vocês verem. Eu vou trocar uma ideia com vocês e talvez fique aqui um conselho meu, né? Eu tô na correria de mudança e tal, e aí hoje eu esqueci de dar a seta. Eu tinha um caminhão e eu passei, mas o cara tava longe, não precisava daquilo. Ele tava muito longe. E aí, porque eu não dei a seta, ele buzinou. Ele veio buzinando até perto de mim. E daí, deixa eu colocar aqui. E daí ele passou pelo meu lado e falou pra mim bem assim, eu vou rir. Eu vou rir pra não chorar. Ele falou bem assim, seta não é cu não, pode dar, viu? Eu falei, meu Deus. Eu não acredito que ele falou isso pra mim. Aí eu olhei pra ele meio assim. Aí eu peguei e falei assim, oxi. Aí eu só fiz oxi. Aí ele passou. Gente, ele tinha alguém do lado. Ou era uma vozinha, uma senhorinha, ou era uma criança. Não era uma pessoa adulta, pelo que eu percebi. Mas eu fico pensando assim, sabe? Eu jamais falaria assim com alguém. Jamais. Eu nem compro briga de trânsito, sabe? Eu já ouvi cada coisa e eu só olho para pessoas, sabe, com cara de sem entender. Porque assim, eu não tô falando que eu tô certa. Eu errei, eu realmente não dei a seta. Eu vim aqui no mercado comprar as coisas para limpar ali a casa e acabei esquecendo, né? Eu sou um ser humano. E aí, tipo assim, eu tentei ir atrás dele ainda, mas ele fechou o vidro e não abriu mais. Mas eu ia falar, ô amigo, não precisa falar assim. Seta não é cu, não, pode dar. Hoje ele nem me conhece, como que ele fala isso comigo? Então, assim, eu quero deixar registrado aqui, porque, por exemplo, num momento desse, a gente não precisa. Eu fiquei com raiva na hora, eu fiquei com muita raiva, eu acho que eu entrei na raiva dele. Mas eu não ia xingar ele, porque eu não é do meu feitio xingar ninguém, mas eu queria falar com ele. Eu ia falar, não precisa falar assim comigo, né? Não precisa. Aí, tipo assim, quando você ri de uma coisa dessa, a pessoa ainda fala que você é irônica, que é o que normalmente acontece comigo. Mas eu dou risada porque eu não sei como agir. Sabe, numa situação dessa, imagina se é uma criança que tá do lado desse moço, o que ele tá ensinando pra essa criança? Ou se é a mãe dele, que respeito ele tá tendo pela mãe dele, ou se for uma senhora, né? Eu tento entender o lado dele, tento. O que será que estava acontecendo na vida dele? Será que ele estava correndo porque ele tinha que chegar em um lugar? Será que era questão de saúde? Mas mesmo assim não justifica falar dessa forma com as pessoas. Seta não é cu, não, você pode dar. E eu ainda ia falar pra ele, uai, o cu é meu, eu dou se eu quiser. Eu não vou dar porque você tá falando que eu posso dar. Que situação. Fazia muito tempo que isso não acontecia, talvez é por conta de tudo que tá acontecendo, sabe? De alguma forma, querendo ou não, eu atraí isso, né? Será alguma raiva que eu tô sentindo? A correria, a transformação, né? Será um teste pra ver como que eu agiria? Mas dessa vez eu senti vontade de ir falar. Mas é isso, gente. A reflexão que eu deixo aqui. Eu tenho um lema para minha vida que é nunca tratar outra pessoa da forma que eu não gostaria de ser tratada. Então, eu não gostaria de ser tratada, eu não falaria com outra pessoa dessa forma. Eu daria uma buzinada? Daria. Eu falaria, ô amigo, dá a seta. Pronto, né? Você não deu a seta, não sei, tem tantas formas de falar. Pode ser até bravo da forma que ele falou, mas assim, fala bravo mesmo, mas ó, dá a seta aí, poxa. Né? Você não vai ofender ninguém, ofender a moral de ninguém. Ai, que lindinho, uma pena. Tá vendo? Ó, nesses momentos sempre aparece alguma coisa pra tocar o meu coração. Olha aqui. Do nada uma peninha, gente. Agora eu vou ver o que é o significado da pena e aí eu já esqueço o que aconteceu com o homem lá. Não vou ficar remoendo, né? E também não vou julgar ele, não. Eu só tô fazendo um desabafo aqui pra vocês, porque, assim, são coisas que acontecem na nossa vida. Então, tenta se apegar aos sinais de Deus depois do que acontece, pra você não ficar com raiva, né? Porque, por exemplo, se eu ficasse com muita raiva, a ponto de perseguir ele, ia dar briga e poderia dar coisa pior, né? Então, assim, acredita no plano de Deus. Se Deus trancou a rua,
foi porque não era para essa conversa acontecer. Então a gente precisa aceitar e soltar. Então assim, eu quero abençoar a vida desse ser humano. Eu quero abençoar a vida dele. Talvez um dia ele veja esse vídeo, né? E eu abençoo sua vida, eu não sei o que você estava passando, mas tenha cuidado quando você vai falar com uma pessoa, né? Não é questão de ser mulher ou homem. Podia ser outro homem também, mas você não podia falar assim com ninguém, né? Então, assim, que fique esse ensinamento para você e para quem está assistindo esse vídeo, né? Para que a gente transforme o mundo em algo bom. Gente, a gente está passando por um momento no mundo onde as nossas atitudes, o nosso amor pode salvar ainda o nosso planeta, o nosso, sabe, o mundo inteiro. Então, diante de uma situação dessa, dá raiva, mas vamos tentar se apegar às coisas de Deus e soltar, sabe? Deixa a raiva com a pessoa, foi ela com ela mesma e vida que segue, né? Tem tanta coisa boa vindo pra mim e pra você, né? É isso. Mas antes eu aguentava meio caladinha, rindo e guardava. Hoje eu falei. E eu tenho certeza que ao ver a minha fisionomia, ele sentiu vergonha. Porque ele fechou as duas janelas. E eu tentei ir atrás, dei uma buzinadinha pra ele parar, ele vazou. Então assim, é acreditar. Você faz a diferença onde você está. Lembra? Eu falo isso sempre lá na rede vizinha. No Instagram, vai lá, @CeliAlvesReal. Que a gente faz a diferença onde a gente está. O nosso propósito é onde a gente está, né? O meu propósito... eu posso ter um propósito de querer crescer mundialmente, beleza. Mas lembra que o seu propósito começa aqui, né? Hoje meu propósito estava aqui. Algo mudou naquele ser humano. Eu vou deixar minha pena aqui, que depois eu vou pesquisar o que significa pena. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho e já me ajuda aqui a chegar a 500 inscritos. Desejo sempre a vocês muitos bons sentimentos, boas palavras e bons pensamentos. Lembre-se sempre, até a pessoa mais espiritualizada é um ser humano. E às vezes ela acaba caindo no calor da outra pessoa, dependendo do que ela tá passando no momento, né? Então assim, Deus protege, anjos protegem, hoje eu fui protegida. Obrigada, Senhor.